Vamos ao momento da palavra, queridos. Hoje, nessa noite, eu quero encerrar uma série de ensinos. Então, a palavra é uma palavra de ensino para a igreja. O Senhor tem nos desafiado a estabelecer uma cultura de disciplina em nossa igreja, amém? Quantos têm acompanhado? Uma cultura de disciplina. E gradativamente o Senhor vem nos mostrando essa necessidade, o Senhor vem nos encorajando, e encorajados pelo Espírito Santo, nós vamos colocando aí um tijolinho por vez, daquilo que em breve será uma grande coluna. Uma coluna que há de abençoar muitas vidas, uma coluna que há de fortalecer a igreja, e mais do que isso tudo, uma coluna que glorificará o Senhor. Amém? Amém? Bom, eu fico tentado a fazer um resumo, mas não vou fazer um resumo das outras duas pregações. Se você não assistiu, assista. A primeira delas eu falo da importância da disciplina. A disciplina é importante. Há um consenso de que todos reconhecem que a disciplina é importante e é necessária. No entanto, poucos têm a disposição de aplicá-la, e quase ninguém tem disposição de recebê-la, de ser tratado com disciplina. Não é? Isso foi a primeira pregação. A segunda pregação que nós falamos, nós trouxemos a definição do que é disciplina, do que não é disciplina, do ambiente da disciplina, do propósito da disciplina. E então é isso. Essas são as duas pregações anteriores. Nessa noite, então, nós vamos encerrar falando do processo, como se dá, como e quando se dá a disciplina no ambiente da igreja. Disciplina é para a família, e igreja é família, sim ou não? É a família de Cristo. Amém? Amém. Então, eu quero começar aqui falando desse processo. Por que temos que meter a mão nesse vespeiro? Por que temos que praticar a disciplina? Por que a gente tem que Por que deveríamos nos meter nisso? Não, essa é uma pergunta, queridos, que eu me deparei, né, no preparo desse ensino. Eu me preparei muitas vezes exatamente com essa questão. Por que a gente tem que se meter com isso? Larga a mão disso. Deixa o pecador com Deus. Viu? Ele conhece a Bíblia. Deixa com Deus, deixa com o pastor. Deixa, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa ele. Cada um vai dar satisfação de si pessoalmente para Deus. Essas são algumas falas, queridos, que se depara quando a gente vai estudar acerca da disciplina. Isso mostra a nossa falta de disposição de praticar esse princípio da palavra de Deus. E mais do que isso, sabe? Isso mostra o nosso mau entendimento acerca de igreja. Quem pensa assim não entende igreja, essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Porque a igreja se caracteriza pelo seu compromisso com Cristo, sim ou não? Amém? Pode falar amém aí de mim, né? Eu sei que o assunto veio disciplina, sumiu os amém da igreja, cara. Né? Concorda comigo? Mãe, vem comigo, mãe. Né? Não me deixa sozinho. Né? Então, queridos, a igreja se caracteriza com um compromisso com Cristo, sim ou não? Amém? Mas não acaba aí. Há um compromisso entre os irmãos. Há um compromisso uns com os outros. Então, irmãos, há um cuidado espiritual entre nós e que precisa ser praticado. Nesse ambiente de igreja, nós nos protegemos, nós nos cuidamos, nós nos encorajamos, nós nos fortalecemos. E assim vamos vencendo o pecado juntos. E vamos reafirmando os princípios da palavra de Deus juntos. Isso é igreja. Isso é igreja. Então, não existe viver igreja de forma individual. Eu vou prestar o meu culto ao Senhor. Está equivocado. Não vive igreja. Essa coisa egoísta, individualista, do tipo, cada um dá satisfação de si a Deus. Queridos, está equivocado. O evangelho é para ser vivido em comunidade, uns aos outros, e o Senhor já trabalhou bastante esse princípio nas nossas vidas. Amém? Amém? Já estamos careca de ouvir isso aí. Falamos demais acerca disso.
mas era um alicerce que o Senhor estava colocando para que hoje pudéssemos falar de disciplina na casa de Deus. Disciplina na casa de Deus. Então, grande parte da disciplina na igreja, eu vou dar uma ideia de estatística aqui para você se localizar. 99% da disciplina na igreja, ela acontece de maneira informal. Fala assim comigo, maneira informal. Como é que é isso? É na caminhada cristã, é no convívio, tomando café, nós vamos conversando e vamos instruindo o irmão, no discipulado, nos cursos, a gente vai caminhando e vai instruindo, vai corrigindo, vai aconselhando, o irmão vai entendendo, vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai convencendo, e ele gradativamente vai abandonando práticas, abandonando costumes, e vamos juntos cada dia mais nos assemelhando a Cristo Jesus. É assim. 99% da disciplina na igreja, ela acontece de uma maneira informal. Acontece. Nós vamos caminhando juntos e nós vamos exortando, corrigindo e vamos sendo exemplo para outros e as pessoas vão se corrigindo. Agora, quando a disciplina, preste atenção, quando a disciplina informal, essa do convívio, do caminhar junto, não funciona, não está dando resultado, então não é o suficiente. Então é hora, né? O cidadão está caminhando conosco, mas insiste numa vida contrária à fé que professa. Ele está na igreja, ele se diz cristão, ele se diz batizado, ele se diz irmão, mas vive de forma contrária à fé que diz professar. Então, e não muda, e não se arrepende. Então esta é a hora em que entra a disciplina, fala comigo, formal. É para essa situação em que se encaixa a ferramenta da disciplina formal, uma disciplina clara, objetiva. Então, queridos, a disciplina formal, clara, objetiva, vem aqui, meu irmão, Jesus nos deu um passo a passo brilhante, já vou entrar nele. Ela é para os casos em que as pessoas não mudam, não se arrependem, têm consciência, já foram ensinados. Não é justo cobrar do que não foi ensinado, sim ou não? Isso, é por isso que nós estamos ensinando isso. Nós estamos ensinando acerca da disciplina. Mas o cidadão já foi ensinado, já foi treinado, já ouviu, e não muda. É nessa hora, insiste. Um pecado em que não se arrepende, é insistente, é persistente na vida da pessoa. É para esses casos em que se tem uma ferramenta da palavra de Deus, que é a disciplina formal. Então, o Senhor Jesus deixou um passo a passo brilhante, né? E esta disciplina formal exige de nós uma série de ingredientes para que essa abordagem seja bem sucedida, para que ela venha trazer bons resultados. Na semana passada, não vou repregar, está lá na segunda pregação, né? Eu disse que para que sejamos bem-sucedidos no aplicar da disciplina, nós precisamos ter um diagnóstico certo. Quantos lembram disso? Amém? Diagnóstico certo, né? Precisa de um remédio certo na dose certa. Amém? Amém? Não é? Remédio certo na dose. Nós vamos fazer o certo da forma certa. Não vamos errar, não é? Diagnóstico certo. Outra, precisa ter paciência, sim ou não? Paciência é necessário, é fundamental, né? O ambiente, qual é o ambiente? Qual é o ambiente? De amor, de graça, de misericórdia, né? E qual que é o objetivo? A restauração do irmão. A restauração do irmão. O objetivo é restaurá-lo do pecado. O objetivo é ele estar lá enfeitiçado pelo mundo, enfeitiçado pelo pecado, na iminência do pecado. O objetivo é livrá-lo do pecado, é livrá-lo das consequências do pecado. Afinal, o pecado deixa consequências na vida, sim ou não? E mais do que isso, livrá-lo do juízo de Deus.
do juízo de Deus. Então, nessa noite eu quero dar uma ênfase, queridos, no passo a passo que Jesus nos deixou. Viu? Posso te dizer, nós não fomos treinados, nós não fomos ensinados acerca disso. E essa é a noite do ensino dessa ferramenta. É o momento apropriado para a nossa igreja. Então, Jesus deixou um passo a passo, e um passo a passo bem acertado para nós. Ele está em Mateus 18, versículo 15 até o versículo 17. Abre na tua Bíblia que ela vai ser útil aí. Não vou projetar aqui, mas você vai me ajudar na leitura. Você vai ver o quanto estamos ignorantes acerca desse assunto. Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 17. Acha aí que você vai me ajudar, hein? Posso ler? Vamos lá. Preciso da tua ajuda. Presta atenção aí na tua Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, tem uma letrinha aí, não tem? Tem. O que diz lá embaixo? Lê a letrinha aí, aprenda a ler isso aí. O que diz lá embaixo? Contra você. Tem algumas Bíblias que fala assim, alguns textos não trazem contra você. Tem? Então, é assim, se o seu irmão pecar, alguns textos não trazem o contra você. Se o irmão pecar, seja contra você, ou simplesmente ele pecar, isso vale para os dois casos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Está aqui o passo a passo dado por Jesus. Então, queridos, se o teu irmão pecar, seja contra você, e aí nós estamos falando de uma desavença, né? Uma desavença, ou simplesmente do seu irmão pecar, e você tomou conhecimento desse pecado. O que você vai fazer? O que diz o texto? Vá a sós com ele e lhe mostre o erro. Esse é o padrão da palavra de Deus. Então, o primeiro passo da disciplina formal fala comigo, conversa pessoal. Conversa pessoal. Queridos, esse ensino de Jesus aponta, sabe para quê? Para o sacerdócio universal. Quantos podem orar por um enfermo? Responda a todos. Quantos podem evangelizar? Quantos podem profetizar? Quantos podem expulsar demônio? Quantos podem disciplinar o irmão? Não, aí é só o pastor. Aí é só o pastor. Entende? É todos. É todos. Se o teu irmão pecar, o que você faz? Chama o pastor, é isso que está escrito lá? Vá até ele. Queridos, essa doutrina do cristianismo romano, onde é tudo centralizado no clero, nos pegou. E é por isso que não praticamos um princípio da palavra de Deus. É por isso que não temos condições de praticar esse princípio da palavra de Deus. Porque nós assimilamos uma cultura que não é a que Jesus está ensinando. Não, deu treta, manda aqui que mato no peito. Manda aqui para o pastor que mato no peito. Assimilamos uma cultura que não é a que Jesus ensinou. Está aí na tua Bíblia, você está lendo aí? É isso. Então, aponta para um sacerdócio universal. É responsabilidade minha, sua, nossa, de cuidar dos nossos irmãos. Então, um ponto precioso aqui, eu quero colocar mais alguns ingredientes importantes para que isso seja feito e seja bem sucedido, para não meter o pé pelas mãos. O primeiro ponto, passa para nós, Belinha. Primeiro passo que é uma conversa pessoal, um ingrediente importante. Qual que é o ingrediente importante? Seja discreto. Seja discreto. O que é ser discreto? O irmão que toma conhecimento do pecado do outro, ele vai sozinho
pessoalmente e vai fazer o quê? Mostrar ao irmão o erro. Vai mostrar ao irmão as consequências do erro e vai chamar o irmão ao arrependimento. Sozinho. Fala comigo, sozinho. Sozinho. Sabe qual que é a estratégia de Jesus? É para que a situação constrangedora e vergonhosa para o pecador e para o evangelho e para a comunidade fique restrita ao menor grupo possível. Qual que é o menor grupo possível? 2 pessoas. Estão comigo? Então, queridos, ensino precioso, não é para gerar um falatório. Você viu? Você viu? Você está sabendo? Você também? Mas, rapaz, você ficou sabendo por quem? Não é. Isso não é princípio da palavra de Deus. Viu? Sozinho, facilita o arrependimento do irmão. Sozinho, não perturba o ambiente da igreja. Não perturba o andamento da igreja. Sozinho, seja discreto. Esse é o primeiro passo. Amém? Um outro ingrediente importante para sermos bem-sucedidos. Passa para nós, Bela. Vai anotando aí. Estou surpreso de alguns não estar anotando. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo como? Com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Passa lá, Bela. Mais um ingrediente. Qual que é o ingrediente dessa abordagem que vamos fazer ao nosso irmão? Com mansidão e com empatia. Sabe, queridos, a mansidão e a empatia valida, materializa o nosso amor pelo irmão. Materializa quando você tem mansidão e empatia. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos estar advertindo o irmão, disciplinando o irmão, corrigindo o irmão por um pecado que até pouco tempo foi realidade na nossa vida. Ou então, cuide-se para que não caia, porque o pecado dele, nós somos vulneráveis às mesmas tentações, entende? Isso cabe mansidão e empatia. É a empatia, a mansidão materializa, deixa muito claro, mostra o nosso amor para com ele, o nosso cuidado para com ele. Outro item importante, mais um ingrediente importante, passa para nós lá, Bela. 1 Timóteo 5:21 diz assim: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Pode passar, Bela. Mais um ingrediente aí, seja imparcial. Vai conversar com o irmão? Por mais que você saiba que ele está vivendo em pecado, seja imparcial. Não estabeleça um pré-julgamento. Vai ouvi-lo. Escute-o. Escute-o. Ouça a pessoa. Ouça a sua versão dos fatos. Ele pode vir com uma conversa mole? Pode. Ele pode vir com um papo furado? Pode. Mas sabe, queridos, nós temos a palavra de Deus em que vai deliberar acerca dos assuntos. Tem o pensamento dele, tem a conversa dele, tem a papagaiada dele, e tem o seu pensamento, tem a sua visão, mas tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve prevalecer. Amém? É ela que norteia as nossas vidas. Seja imparcial. Escute as pessoas. Não sai feito um juiz, não sai de uma forma arrogante. O que o irmão falou, falou. Alguns vão tentar te convencer e você fala assim: amado, e o que a palavra diz acerca disso? Eu não sei. Pois eu sei. Vamos ler juntos? Mostra para ele a luz da palavra. Com amor, com mansidão. Não é com arrogância, com soberba, do tipo, esfregando na cara do irmão: olha como você é um miserável. Não dá certo assim. Não dá certo assim. O caminho é esse. Outro item fundamental, irmãos, é clareza. Nós estamos falando de ingredientes fundamentais para uma abordagem, né,
Se o teu irmão pecou, vá até ele. Como é que eu vou fazer essa abordagem e ser bem-sucedido? Está aí, ó. Seja discreto, mansidão, empatia, seja imparcial e clareza. O que é a clareza? Você não foi lá só para tomar um café com ele. Você não foi lá só para trocar ideia. Você foi lá com um objetivo claro. Então, terminou a conversa, irmão. O que me traz aqui é algo importante que preciso te dizer. E você vai mostrar com clareza o erro, à luz da palavra. Você vai mostrar com clareza as possíveis consequências. E você também vai ser claro com a atitude que se espera dele: arrependimento, reparação, perdão, sei lá. De acordo com o pecado, você vai e se espera de alguém que serve ao Senhor esta atitude. É isso. Então, queridos, esses são alguns ingredientes fundamentais para que a abordagem do irmão seja edificante, tenha bom resultado. Agora, feito esse alerta pessoal, né? Você ficou sabendo do pecado do irmão, não alardeou, foi discreto, foi lá e teve uma conversa muito boa com ele, termina o abençoando, não é? E agora você vai dar tempo para ele se arrepender. Amém? Jesus fala com a igreja nas cartas às igrejas da Ásia. Jesus fala à igreja de Tiatira, a igreja que tolerava Jezabel. E ele fala assim: dê-lhes tempo para se arrepender. Sabe, queridos, o ser humano, eu e você, nós somos processual. Por mais que na nossa cabeça, quando a gente vai lá conversar com o irmão, por mais que na nossa cabeça as coisas estejam muito claras e o que a gente espera é que ele caia de joelho no chão e fala: pequei, pequei, tenha misericórdia de mim, Jesus, e ele mergulha num profundo arrependimento, é o que a gente espera e é o necessário, inclusive, mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque nós somos processuais. Há um processo, né? A gente precisa digerir essa questão. Precisa dar tempo para a pessoa se arrepender. Precisa dar tempo para ela ponderar. Precisa dar tempo para ela se autoanalisar. Precisa dar tempo para ela orar. Precisa dar tempo para o Espírito Santo trazer um santo convencimento do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Por isso precisa dar tempo para que ela possa enxergar os seus erros, reparar os seus erros e começar a manifestar fruto do arrependimento. O que é isso? Mudança de vida. Mudança de vida. Então, está desenhado o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Vá até o irmão, uma conversa pessoal. Antes do primeiro passo, no planejamento do primeiro passo, nós precisamos tomar um cuidado. No planejamento do primeiro passo. Eu soube do erro do irmão. No planejamento do primeiro passo, nós precisamos tomar um cuidado. Antes de ir o irmão, queridos, nós precisamos responder para nós mesmos e para o Senhor. O que me motiva a abordá-lo? Qual é a minha motivação em abordá-lo? É um amor? Eu amo demais para perdê-lo e por isso eu vou abordá-lo? Ou eu vou abordá-lo porque eu estou com um desejo de vingança? Eu estou tão chateado, mas eu estou tão decepcionado com o erro dele, com a traição dele, que eu vou lá abordá-lo e eu vou esfregar na cara dele que a besteira que ele fez. Qual é a motivação? Antes de ir ao irmão, qual é a motivação que me leva até ele? Então eu queria colocar alguns versículos aqui. Passa para nós lá, Bela. Olha que coisa louca, né? Então, antes do primeiro passo, estou me preparando para essa abordagem. Nós vamos ler aqui Provérbios 26:4 e Provérbios 26:5. Tem um enigma aqui. Olha isso. Não responda, fala comigo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Agora, olha o texto seguinte. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Deixa eu te perguntar, responde ou não responde? Aí, Luiz, você que é um estudioso da palavra. Responde ou não responde?
Eu respondo o cara ou não respondo? Sabe, queridos, o que esse texto está mostrando para nós é que a vida é complicada. É que a vida não é matemática. O que o texto está mostrando para nós é que há tempo para todas as coisas. É que existe um tempo certo para cada situação. E se você discernir o tempo certo para cada situação, se você se fluir nessa sabedoria, você vai ser bem-sucedido. Se você ignorar isso, você vai ser mal-sucedido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, há um tempo, eu soube que o irmão está em pecado. Oh, eu já vou. Calma, já vou. Calma, respira. É um tempo, é oportuno. O que me motiva? Por que eu estou assim tão agitado? O que me motiva? Como saber? Né? Como saber? Isso eu estou estudando, queridos. Sabe por quê? Nós líderes, deixa eu falar uma coisa para você. Nós líderes, quando somos surpreendidos pelo pecado do irmão, rapaz, ferve o coração. Você fala assim, não é possível. Está tanto tempo comigo, cara. Está tanto tempo ouvindo pregar, está tanto tempo aqui na minha casa, está tanto tempo eu ensinando. Como é que me dá uma dessa? Ferve o coração, meu irmão. Dá tremedeira. Mas nós temos que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Então, há um impulso interior da gente agir por justiça própria, agir com ira, e vai atropelar, está fora do princípio de Deus. Então, é a minha pergunta para a palavra de Deus: Senhor, como saber se eu estou sendo direcionado por amor ou se eu estou sendo direcionado por justiça própria, com ira? E eu tenho a resposta para isso, queridos. Provérbios 29, 11 vai falar daquele que age com ira. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Entende? Nós precisamos ser sábios. Tem situações que nos ferve o sangue, ferve, mas nós não podemos nos mover por ira. Então, deixa eu te dizer, quando estamos cheios de justiça própria e de ira, como entender? Deixa eu falar para você. É quando você está cheio de argumentos para jogar na cara do irmão que ele pecou. Você tem, eu vou falar com ele e eu vou falar isso. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 4A, ponto 4B. E eu vou dizer isso. E quando ele me falar assim, eu vou dizer assim, 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 assim. E no final ele vai ficar envergonhado pelo que... É isso. Você está cheio de argumentos para justificar essa abordagem. É hoje mesmo que eu vou, agora. É isso. Se você tem esse sentimento, saiba, muito provavelmente, eu vou dizer, com certeza, você está destemperado, não vai dar certo. Fala comigo, não vá. Não ouvi, não vá. Até o irmão vai dar ruim. Ele vai botar você para correr. Ele vai te retrucar, vai virar uma bateção de boca. Satanás vai sair grandão nessa parada. Pastor, como é que eu sei então quando eu estou movido por amor? É quando você está cheio de argumento para não ir. Para não ir. Você está cheio de argumento para não abordar o irmão. Mas lá no íntimo tem uma vozinha que fala assim: vai, ele vai te ouvir, ele te ama. Você fala: não, para com isso, eu não sou pastor da igreja. Fala aí, fala. Eu não sou o líder dele. Eu não sou parente dele. Eu não vou. Aí você tem aquela vozinha doce, sublime do Espírito Santo. Você enumera 10. Não vou porque eu não sou pastor. Não vou porque eu não sou líder. Não vou porque eu não sou responsável. Não vou porque ele conhece a Bíblia e cada um dá satisfação diante de Deus, da sua própria vida. E fala mais uns 4 versículos para se convencer. Cada um dará satisfação diante de Deus. Ele serve ao Senhor do meu lado, que o Senhor fale com ele. E lá no íntimo tem uma vozinha que fala assim: fala com ele, fala com ele. Então, queridos, quando estamos movidos por amor, deixa eu falar uma coisa para você. Dá um aperto no coração, cara. Dá uma vontade de correr. É diferente,
Quando você está movido por ira, você quer quebrar o pau agora. Você vai lá, não, agora eu vou mostrar. Não, quando você está movido por amor, há uma dor no nosso coração. O planejamento é doloroso. Por quê? Porque porque o nosso propósito é restaurar. Mas a gente sabe que para isso a gente vai envergonhar. Para isso a gente vai mexer numa ferida, vai mexer em algo doloroso, em algo mal cheiroso que a gente não quer. Então, para resumir, está morrendo de vontade de falar com o irmão? Não vá. Não está querendo, tem 10 argumentos para não ir, mas tem uma vozinha lá embaixo que diz que você deve. É isso, vá, vá. Então, entendeu, queridos? Estão comigo? Vou partir para o segundo passo. Bom, quando falamos com a pessoa em amor, com todos aqueles ingredientes, num ambiente de graça, discreto, com mansidão, com paciência, e o cidadão não nos ouve, fala, não nos ouve. Não se arrepende, não dá a mínima, segue o curso da vida, continua vivendo contrário ao Evangelho. Não há mudança. O Senhor Jesus propõe o segundo passo. E qual que é o segundo passo? O segundo passo é uma conversa com testemunhas. Leva 2 ou 3 e vai conversar com ele. Então entenda que neste passo ampliou, o passo anterior era só 2. Agora ampliou o número de pessoas envolvidas com o assunto. Você vai levar mais pessoas com você para uma nova abordagem ao irmão. Deixa eu te perguntar, quem que você vai levar para essa conversa? Aquele irmão, não, se ele falar, nós já parte para cima. É esse irmão? Aquele irmão estouradão, pavio curto, é esse irmão? Não, claro que não. Você vai levar alguém cheio de sabedoria. Você vai levar alguém com um perfil apaziguador. Estão comigo, queridos? Estão entendendo essa mensagem? É uma mensagem de ensino. Nunca recebemos, vamos falar a verdade. Sumiu das igrejas esse negócio. Nós vamos levar alguém apaziguador. Alguém que o irmão em pecado tenha grande consideração. Alguém que o irmão em pecado vai ouvir. E você vai levar. Na intenção de que ele ouça. Na intenção de que ele dê atenção. E aí o que você vai fazer? Vai relembrá-lo. Amado, nós nos reunimos há 6 meses atrás. Vai relembrar a abordagem, que já aconteceu. Vai lembrá-lo do tempo decorrido e a persistência no erro. Eu vejo que o irmão não mudou. As consequências são terríveis. Vai reafirmar, a sua preocupação com ele. Vai alertá-lo que a persistência no pecado vai se fazer necessário levar ao conhecimento da liderança. Para quê? Para a liderança lá e rachar ele no meio? Não. Para que a liderança possa, gozando de maior preparo, gozando de, de outros recursos, possa abençoá-lo, ajudá-lo nesse processo. Então, queridos, é um momento em que você vai para ouvi-lo também. É importante ouvi-lo. Qual foi o plano, irmão, depois daquela conversa nossa? Como que o irmão, às vezes ele está com um plano, lutando contra o pecado, lutando com as ferramentas erradas, sem sucesso. E por isso não muda. Ele tem um plano, ele está esperneando, mas está agindo errado. Precisa de uma orientação. Entende? É importante ouvi-lo. Então, esse é o segundo passo. Esse é o segundo passo. O aborda, ouça, expõe, vê se ele tem algum plano, vê se ele é confortável com o pecado, o chama para o arrependimento. Avisa ele, meu irmão, se você não mudar de vida, eu vou ser obrigado a levar conhecimento da igreja, a levar conhecimento da liderança da igreja, para que eles possam trabalhar com o irmão. Eu estou esgotando os meus recursos. Então, queridos, esse é o segundo passo. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui tem um ensino importante para todos nós. Tudo aqui é importante, mas esse é fundamental, né? Como separar? Bom, você pode ser procurado, não é? Porque é para levar alguém. Alguém pode te procurar para ir até um irmão em pecado. Como que a gente vai separar aquela pessoa que realmente está preocupada com o irmão
daqueles maledicentes que muitas vezes vivem flutuando dentro das nossas igrejas. Daqueles que querem apenas noticiar o fracasso do irmão, noticiar, divulgar, propagar as notícias ruins, querendo contaminar a você, querendo contaminar o corpo, querendo, acender o pavio e incendiar a comunidade. Como é que a gente vai discernir entre alguém que realmente está preocupado com um maledicente, que não tem compromisso com a comunidade? Uma boa pergunta, sim ou não? Uma boa pergunta. Então alguém te aborda, né, e vem até você, ô irmão, fulano está em pecado, o irmão está sabendo, né? Você fala, cata para o braço, puxa do lado, e fala assim: amado, você ao tomar o conhecimento disto, você foi alertá-lo do erro? Irmão, como que você tomou conhecimento disso? Não, eu vi. O irmão já foi alertá-lo do erro? Sim, fui sim, e já falei com ele. Glória a Deus, não é? É um verdadeiro irmão. O que nós estamos tentando descobrir? Quem é um verdadeiro irmão daquele que é um falso irmão? Um maledicente é um falso irmão. Sim, pastor, sim, irmão, sim, eu fui. Falei com ele, sim. Ótimo, é obediente à palavra, está mostrando amor ao irmão. Cabe uma pequena advertência, né? Amado, não fica matracando com isso aí. Sabe por quê? Porque isso aí dá munição para o inferno. Isso dificulta o processo da restauração. Obrigado, amado. Estamos diante de um verdadeiro irmão. Ô, queridão, você já foi falar com ele? Não, ainda não. Mas eu estou planejando. Que bom. Faça isso rápido. Não fique falando, isso dificulta o agir do Senhor, isso dificulta o mover do Espírito, isso dificulta o quebrantamento. Quanto mais você fala, mais fermenta, mais difícil é, mais vergonha traz, mais Satanás age. Vá conversar com ele rápido, haja com mansidão, com paciência, com graça. Temos dois irmãos ainda, né? Vamos lá para o próximo. E aí? Como você soube disso, você foi falar com ele? Não. E por que não? Não vou, não tenho nada a ver com isso. Como não? Vamos comigo, dá a mão aqui, vamos juntos. Não, me deixa fora disso. Entende? É alguém que quer só contaminar. Vamos juntos. Não, me deixa fora disso. Bom, então eu posso ir e falar em teu nome? Falar que eu soube através de você? Não. Eu não quero ter parte nisso. Então, queridos, esse é o tipo de gente que não tem compromisso com a comunidade, não tem compromisso com o irmão. É simplesmente alguém que quer incendiar a comunidade. Tem um texto aí, passa para nós, Bela. Provérbios 26:20 fala assim, sem lenha a fogueira se apaga. Sim ou não? Os churrasqueiros sabem como é que é, né? Sem o caluniador ou o maledicente, o que acontece com a contenda? Morre. Mas e quando tem? E quando tem no meio da igreja? Acende, incendeia. Então, queridos, uma pessoa com esse comportamento, você já foi falar? Não. Você vai? Não. E vamos juntos? Não. Eu posso falar que você me disse? Não. Certamente, provavelmente, muito provavelmente, estamos diante de um maledicente. A história dele, analise a história dele no ambiente da comunidade e você vai poder ter a confirmação de que alguém que sempre está envolvido em conversinha que visa difamar, às vezes falando verdade, às vezes falando mentira, enfim, maledicente, quer incendiar a comunidade. Então aumentou o nosso trabalho, né? Aumentou o nosso trabalho. Tem que restaurar o irmão em pecado, tem que disciplinar o irmão em pecado e tem que disciplinar o maledicente. Senão a gente acaba incendiado por uma fofoca. O ambiente fica propício para um agir de Satanás. Então, queridos, é assim, agindo bem,
agindo bem, seguindo esse cronograma de Jesus, grande parte dos problemas de disciplina na igreja, 99% a gente resolve vivendo no dia a dia. 1% a gente vai ter que usar da disciplina formal. E a grande parte deste 1% se resolve até esse segundo passo. Até esse segundo passo, grande parte dos casos se resolvem. Glória a Deus, fala aí, glória a Deus. Bom, e se não resolver, o Senhor Jesus passa por o terceiro passo. O terceiro passo é: leve a conhecimento dos líderes. Jesus fala, no texto que acabamos de ler, ele fala, leve a conhecimento da igreja. Mas há um consenso, que antes do conhecimento da igreja, precisa colocar a liderança ciente, de uma forma clara, acerca deste assunto. Veio trazer o assunto à liderança da igreja. É porque você já cumpriu os 2 primeiros passos. Já cumpriu os 2 primeiros passos. Então, colocou a liderança ciente do assunto, a partir desse momento, a sua responsabilidade, no caso, se encerra. Descanse. Amém? Amém? Você não tem mais obrigação sobre esse caso. Descansa. Agora, a liderança vai assumir o caso e vai responder diante do pecador, diante da igreja e diante de Deus o assunto. Não é mais da sua alçada. Descanse. Descanse. Sabe por que dessa ênfase no descanse? Porque alguns ainda têm aquele ranço da justiça própria. E que assim, quero ver o que vão fazer com este assunto. Não estou vendo o chicote estralar. O propósito não é chicote estralar. Qual que é o propósito da disciplina? Restauração. Qual é Viu? Aquela coisa do irmão mais velho lá do filho pródigo, lembra lá? Do pai tinha 2 filhos, o pródigo e o mais velho. O mais velho queria ver o chicote estralar, não é? Queridos, a liderança está ciente do assunto? Descansa. Descansa. A questão agora é com a liderança. E veja, o assunto ainda tramita no conhecimento de poucos. De poucos. E a intenção é sempre buscar a restauração com o menor ruído possível. Com o menor ruído possível. Você, né, a comunidade terá o testemunho da restauração, mas não terá o conhecimento da vergonha, do fracasso. O que nos interessa é o testemunho da restauração, e não o falatório do fracasso. Bom, estamos no terceiro passo. Conhecimento dos líderes. O quarto passo agora, a liderança vai abordar o irmão em pecado. A liderança vai fazer contato com o irmão. O objetivo é anunciar que está ciente, é expressar preocupação, é se colocar à disposição, é ouvir a versão dele. Às vezes há um grande engano nos fatos. Vamos ouvir a versão dele. Vamos analisar como ele está trabalhando o assunto. De repente, ele está lutando. Viu? Muitas pessoas, queridos, pessoas que sofrem com vício. E você vai conversar com ele, você vê verdade nele. Ele está lutando, mas está lutando com a ferramenta errada, não vai vencer. O que ele precisa? Ele precisa da nossa ajuda. Agora, percebendo também, a liderança também percebendo a dureza de coração, percebendo que ele está confortável na vida de pecado e que não tem plano para mudar. Nesse momento também, né, a liderança, percebendo que ele está indiferente, percebendo a dureza de coração, fala: irmão, deixa eu te dizer, há uma preocupação muito grande com a tua vida. Mas em um irmão persistindo nesse caminho, nós teremos que levar a conhecimento da igreja, para que o irmão receba uma advertência pública. Está esquentando a chapa, sim ou não? Está esquentando a chapa. Então, este passo, queridos, visa se certificar de como está o coração do irmão. Visa se certificar de como ele está tratando essas questões, se não tem um mal entendido. Em não se arrependendo, fala comigo, em não se arrependendo.
nós vamos para o quinto passo. A advertência pública, diz a igreja. Então, entenda que as coisas num culto de membros, não é num culto de domingo como esse, é num culto de membros da igreja. Vai se dizer a igreja, irmãos, não vai se expor o pecado, não vai falar qual o pecado, mas vai detalhar todo o tratamento proposto e recusado. Foi proposto isso e recusado, foi proposto isso e recusado. Por que não vai detalhar o pecado, pastor? Para não gerar mais constrangimento ao pecador, porque ainda temos a expectativa de restaurá-lo. Para não gerar constrangimento aos novos membros, para não gerar constrangimento aos familiares, porque ainda temos o propósito de recuperá-lo. E então ele vai receber uma advertência pública. E como é que a igreja vai receber uma orientação de orar por ele? Ora por ele, o incentiva ao arrependimento. Não vai interferir fazendo cafunézinho na cabeça e falando assim, o pastor é duro mesmo, a liderança dessa igreja, como a igreja nos machuca. O assunto só se torna público, meu irmão, depois de uma longa e dolorosa caminhar sem o devido arrependimento. Teve muito, nós estamos no quinto passo. Até no quinto passo a possibilidade de arrependimento. Em persistindo em não se arrepender, o passo seguinte é a exclusão. Passo seguinte é a exclusão. Como é que, não acatando nenhuma das advertências e nem a advertência pública da igreja, nós vamos se faz uma reunião dos membros e os responsáveis pelo tratamento atualizam a igreja com relação ao caso e fala e informa a igreja pela falta de arrependimento. E então recomenda a exclusão da membresia da igreja. Sabe o que é a exclusão? É o seguinte, queridos, nós como igreja não temos mais condição de confirmar que aquela pessoa é um crente. Quando você é batizado, quando você é recebido na igreja, você professa a sua fé em Cristo Jesus, amém? E nós como igreja falamos assim, é verdade. Nós somos testemunha de que ele é um cristão, de que ele busca viver o padrão de Cristo. Mas diante desse fato, depois dessa persistência em não se arrepender, nós como igreja falamos assim, cara, a gente não tem condição mais de dizer que esse cara é um cristão. Não temos mais condição de confirmar que ele é de Cristo. Então, nós não mais o reconhecemos como um cristão. Não mais nos relacionamos com ele como se fosse um cristão. Nós vamos nos relacionar com ele como se ele fosse um mundano, que merece da nossa atenção, do nosso carinho, mas é um mundano. Merece, inclusive, salvação. Não temos comunhão, não temos na nossa casa, não temos vínculos em Cristo Jesus. O que ele precisa é de arrependimento. Amém? Esse é o passo a passo. Essa é a evolução num passo a passo. Bom, eu coloquei aqui sempre o cidadão, para percorrer o passo a passo, sempre o cidadão não se arrependendo. O relógio está meio desviado. Passou rápido a hora, meu. Dá uma disciplina nesse relógio aí. Coloquei aqui sempre o cidadão não se arrependendo, mas a gente precisa ser... ele pode se arrepender a qualquer momento. Amém? É o que a gente espera. É o que a gente espera. Em que o arrependimento aconteça em qualquer momento e que ele manifeste frutos que mostram a mudança de vida. E o que nós vamos fazer? Ele é perdoado pelo Senhor, nós como igreja o perdoamos também. Amém? Amém? Nós o perdoamos também. Ele é restaurado. Ele é restaurado. Agora aqui cabe um detalhe muito importante, meu irmão. Todo relacionamento se fundamenta na confiança. Amém? O cidadão, então, ele era ministro, sei lá, ministrava o louvor, participava de algum ministério. E com o seu pecado, ele traiu a confiança. Traiu a confiança. Agora, o Senhor o perdoa, a igreja o perdoa, e ele vai trilhar um caminho de restauração da confiança. Confiança.
Por quê? Porque a liderança, o exercício do ministério, o exercício da fé, se pauta em exemplo. E o primeiro exemplo que ele deu não foi bom. Agora ele vai trabalhar construindo um novo trilho de exemplo. E nós o vendo exemplar, fiel, gradativamente fiel, nós também podemos restaurá-lo à sua função ministerial. Mas não é automático. Não, eu me arrependi, eu fiz tudo o que vocês mandaram fazer, e agora eu quero voltar a pregar. Entende? Vai voltar, irmão. Mas você precisa restaurar a nossa confiança. Você precisa trilhar um caminho mostrando os frutos do arrependimento, voltando a ser exemplar. Último texto, 1 João, capítulo 5, versículo 3, e a gente encerra um texto maravilhoso que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Nós vamos descobrir quem ama a Deus e quem não ama. Nisto consiste o amor a Deus. O que é uma manifestação do amor a Deus? Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Não são pesados. Se amamos a Deus, obedecemos. A igreja de Cristo, queridos, eu e você, a comunidade, ela luta constantemente contra o pecado. A comunidade de Cristo luta constantemente contra o pecado. Ela tem uma vida de arrependimento, é isso. O cristão peca, fala comigo, infelizmente. Infelizmente. O cristão peca, infelizmente. Mas a nossa luta contra o pecado, nosso mal-estar com o pecado, evidencia que nós somos cristãos, que nós somos crentes, que nós não estamos conformados com esse estilo de vida. Então eu preciso te dizer, se você não tem uma luta contra o pecado, se você não tem uma luta constante contra o pecado, veja se você realmente está em Cristo. Faça uma análise da tua fé. Porque talvez você esteja confortável com o pecado. Talvez você esteja cauterizado pelo pecado. E não pode ser assim. Amém? Amém? Nós precisamos viver um desconforto, um mal-estar com o pecado. Vamos pecar, infelizmente. Mas nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé. Aqui está, queridos, mais uma palavra